Meu irmão, abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 27. Falamos hoje no culto pela manhã sobre esse mesmo assunto. Que culto maravilhoso que tivemos hoje pela manhã. E eu quero falar novamente agora à noite. Eu sei que é outro público, né, que está aqui. Lucas, capítulo 5, versículo 27. Amém? Diz a palavra de Deus. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? E Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Somente até aí, oremos, queridos. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado pela palavra que acabamos de ler. Eu peço direção, Espírito Santo, que o Senhor possa tomar a minha vida, o meu intelecto agora, e tomar o controle, Senhor, desse lugar, desse ambiente, por meio do Espírito Santo. Não eu, pois sou humano e falho, mas o Senhor possa usar a minha vida e possa, Senhor, falar com cada um. Onde houver uma pessoa, uma vida aqui dentro, seja tocada, impactada pelo poder da Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra, por meio da Tua palavra, o universo foi formado e nós cremos. Então venha nesse momento com o Seu poder falar, gerando mudança, gerando, Senhor, uma mentalidade nova, abrindo os nossos olhos. Senhor, que toda mentira e todo engano de Satanás caia por terra em nome de Jesus. Nós que possamos ouvir a Tua voz nessa noite. Senhor, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quem pode dizer amém? Amém. Queridos, estamos falando, lendo a respeito de um homem chamado Mateus, ou Mateus Levi, ou Levi. Levi era um homem detestado, odiado pela sociedade. Odiado como publicano, era visto como traidor, coletor de impostos para Roma, que enriquecia, que tinha uma boa vida financeira, porém à custa dos seus, do povo de Deus, dos judeus, porque Roma era um império que dominava sobre Israel e muitos outros lugares, e esses publicanos, eles eram contratados para coletar impostos muito altos, oprimindo o povo, pegando grande parte do trabalho, do sustento, do suor do povo hebreu e tendo a proteção de Roma. Você agredir ou matar um publicano, você teria consequências gravíssimas da lei romana. A lei o protegia pela força do império. Então, o publicano era visto como alguém detestável. Como eles não podiam agredir, matar e impedi-los de trabalhar para Roma, eles eram excluídos da igreja. Eles não podiam entrar nas sinagogas. Eles eram isolados espiritualmente e da própria sociedade. De todas as maneiras que eles podiam. Então, quando eles viam alguém sentado na coletoria, como nós vemos no texto aqui de Mateus, de Lucas, que eu estava lendo também o relato do próprio Mateus, no livro de Mateus, quando a gente vê que Jesus o viu sentado na coletoria, quando um judeu via isso, sentia raiva, e alguém talvez dizia traidor do povo,
ele era detestável. Mateus era uma pessoa detestável, lucrava. E eles enriqueciam. E eles podiam coagir as pessoas a pagar o imposto. E depois de um tempo, e eles podiam especificar valores. Imagina? Então, além da parte para Roma que eles davam, eles podiam cobrar a mais e ficar para eles. Então, provavelmente, eles tinham uma vida boa em cima do sofrimento alheio. E Mateus estava ali, na coletoria, estava ali sentado. E esse cenário que dava raiva na maioria, causou algo diferente em Jesus. Jesus, quando viu Mateus sentado ali, ele não viu o que todo mundo viu. Ele viu algo diferente. Vamos reler aqui o 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, ou Mateus, sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. Mateus estava mergulhado, Levi estava mergulhado na sua rotina pecaminosa, no pecado, na vida sem Deus, acostumado com a rejeição, entrou num caminho que não sabia como sair. No pecado é assim. Eu não sei como Mateus começou nessa vida, mas eu tenho certeza que Jesus viu dentro dele a vontade de mudar, mas não tinha como. Ele se acostumou com aquela rotina, com aqueles olhares de desprezo, se sentindo afastado de Deus, e por dentro talvez vazio, doente, precisando de acolhimento. Quantas pessoas você pode olhar com o seu olhar natural e julgar e dizer assim: fulano, está lá no pecado, fulano, mas talvez aquela não é a vida que aquela pessoa gostaria de estar vivendo, mas é a vida que ela se acostumou e que ela está presa, e que ela talvez já até tentou mudar, mas que não conseguiu sair, porque existe também um mundo espiritual que guerreia para segurar as pessoas no pecado, afastado de Deus. Então ele estava ali mergulhado nessa rotina, e o texto diz que Jesus viu esse publicano, enquanto as pessoas viam um traidor, enquanto todo o povo de Israel via um traidor, via um ladrão, Jesus viu um apóstolo e um evangelista. Quero ouvir um amém. Amém. Quando Jesus olhou para você, vamos nos colocar no lugar de Mateus agora, porque é muito fácil olhar um outro. Pense em algo de muito errado que você fazia no passado. Pense num estilo de vida que você hoje se envergonha até de falar. Tem alguma coisa aí? Talvez não, vocês são todos santos, já nasceram santos. Estou brincando. Mas pense aí em algo que você se envergonha de ter feito. Se qualquer pessoa te visse fazendo, se um crente de dentro da igreja te visse fazendo, olharia para você com desprezo, com condenação, com olhar de reprovação. Era o que Mateus estava vivendo. Mas Jesus olhou para aquele traidor da nação, da pátria, aliado de Roma, e ele vê um apóstolo, porque Mateus se tornou um apóstolo, e um evangelista. Quando você vira alguém, muitas vezes no pecado, sabe que o olhar de Jesus é diferente do que o olhar das pessoas. Como o próprio Deus, o Espírito falou ao profeta Samuel, quando chegou na casa de Jessé, ele diz assim: Deus não vê como o homem vê. Então Deus, ele, quando olhou para a sua vida, lá no meio do pecado, afundado na lama do pecado, ele via você hoje aqui sentado, perdoado, cheio de graça e misericórdia. Quero ouvir um amém. Talvez você que é líder, ou vai se tornar líder, um pastor um dia, você que vai se tornar um evangelista, ou já é um evangelista, Deus já via com esse olhar, enquanto a sociedade, talvez até a tua família olhava para você e dizia assim: ixi, você não tem mais jeito. Deus, ele via o evangelista. Deus, ele via o homem, a mulher de Deus.